Glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é digno. Ele conhece nossas estruturas, nossas necessidades, sabe tudo que nós precisamos e traz a palavra na hora certinha, para que a palavra cura, liberta, edifica, sara, transforma, traz visão espiritual, traz sabedoria para nós frequentar aí mais um dia aí com os nossos familiares na presença do Senhor. Deus está chamando nós para comunhão com a nossa família. É na palavra, na oração, no louvor e na comunhão. É o tempo de nós se reunir. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, entre com muita alegria no coração. E você deixa o seu like, em nome de Jesus. E você que é inscrito, Deus abençoe. Você que se inscreveu, que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Vamos aí na mesma fé, na mesma concordância. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ser evangélico, pode ser cristão, pode ser crente, pode ser católico, pode ser espírita, pode ter outras religiões. Pode assistir meu canal, estou em oração pela sua vida. Não faça acepção de pessoas. Jesus não fez, eu também não vou fazer. O Senhor está te chamando para nós se reunir, nação. Nação do mundo todo, se reunir na mesma fé, na mesma concordância. Ele é a verdade, a porta e o caminho para o céu. Então, é melhor nós se reunir, porque isso faz parte da bondade de Deus na nossa vida, é a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse legado Ele deixou para conosco. Amém, meus irmãos? Vamos juntos, somos mais fortes. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Mas primeiro vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí para a palavra gloriosa do Senhor, que Ele deixou aos nossos corações. Quando Ele deixa, nós temos que guardar essa palavra como diamante nos nossos corações, né, meus irmãos? Porque vai chegar tempo aí que nós vamos procurar a palavra e não vamos achar. Então, vamos aproveitar enquanto o Senhor está trazendo aqui para conosco, em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos para Juízes, capítulo 7, versículo 5 e versículo 6. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. Lições espiritual dos 300 valentes de Gideão. É forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Lições espirituais dos 300 valentes de Gideão. Vamos aprender mais um pouquinho aqui na faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então para Juízes, capítulo 7, versículo 5 e versículo 6. O versículo 5 vai falar assim: E fez descer o povo as águas, então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o chão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. 6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. Olha que forte. Meus irmãos, entendeu? Vamos continuar para nós entender em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar, que Deus me dê graça nesta palavra. Que o Senhor coloque essa palavra na minha boca como colocou na boca de Jeremias, que é muito forte. Aleluia. Nos
nos mostra os critérios divinos para a escolha dos famosos 300 valentes de Gideão. A história dos 300 valentes de Gideão e de sua história contra um exército inimigo de mais de 100.000 soldados. E, sem dúvida, uma das mais brilhantes e apoteóticas batalhas registradas nas Escrituras. Como disse o próprio Jonatas ao seu escudeiro, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muito ou com pouco. 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Meus irmãos, estão entendendo? Vamos prestar atenção, meus irmãos, em nome de Jesus, glória a Deus. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1, o Senhor já havia animado ao seu povo, dizendo: quando saíres a peleja contra os seus inimigos e veres cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus é que te tirou da terra do Egito e está contigo. Olha que forte, meus irmãos, entendeu? Vamos continuar. Em Gênesis capítulo 14, versículo 1 até o 16, já havia um pressentimento, já havia um precedente histórico para animar os 300 valentes de Gideão. Quando Abraão, ancestral deles, com apenas 318 homens, nascido na sua casa, havia enfrentado e vencido uma confederação de 4 reis, com seus equipamentos, com seus respectivos exércitos. Meus irmãos, eu vou repetir aqui, para os meus irmãos entenderem, para não ficar confuso. Em Gênesis capítulo 14, versículo 1 até o 16, já havia um pretendente histórico para animar os 300 valentes de Gideão. Quando Abraão, o ancestral deles, com apenas 318 homens, nascido na sua casa, havia enfrentado e vencido uma confederação de 4 reis, com seus respectivos exércitos. Glória a Deus, aleluia. Vamos entender mais um pouquinho. Aleluia. Em Levítico capítulo 26, versículo 8, o Senhor já havia prometido vitória aos seus soldados, dizendo: 5 de vós perseguirão 100, e 100 dentre vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Glória a Deus, olha aí a palavra. E os nossos inimigos cairão
a espada diante de nós. Não tememos, meus irmãos. Vamos com Deus na frente, nós vamos até o fim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em Juízes, capítulo 23, versículo 10, o Senhor fez uma outra promessa ao seu povo, dizendo: um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tenho dito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em Juízes, capítulo 15, versículo 15 e versículo 16, essa promessa se cumpriu na vida de Sansão. Ele sozinho feriu 1000 homens filisteus com apenas uma queixada de jumento em suas mãos. Olha que forte, meus irmãos. Em Juízes capítulo 3, versículo 31, Sangar, filho de Anate, também havia ferido a 600 filisteus com uma agulhada de bois e libertado a Israel. Vou repetir, meus irmãos, entender. Juízes capítulo 3, versículo 31. Sangar, filho de Anate, também havia ferido aos 600 filisteus com uma queixada, uma agulhada de bois, e libertado a Israel. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus está no controle, meus irmãos, não importa a arma que você tem na mão, pode prosseguir, que Deus, o maior, está conosco, amém? Não precisamos temer, meus irmãos, o maior está conosco, é que o Senhor está nos garantindo na palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 até o 51, está registrada a vitória de Davi contra o gigante Golias, em um duelo totalmente desigual. E em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 1, em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 3, é dito que a vida de Davi equivalia a 10.000 homens, a 10.000 soldados de Israel. Vou repetir. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 3, é dito que a vida de Davi equivalia a 10.000 soldados de Israel. Olha aí, a vida de Davi equivalia a 10.000 soldados de Israel. Um só. Olha que forte. Só o Davi pequenininho. Aleluia. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, vimos que Basebete, o maioral dos valentes de Davi. Vou repetir, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, vimos que Basebete, o maioral dos valentes de Davi,
brandiu a sua lança contra 800 inimigos e os feriu de uma só vez. Olha que forte, meus irmãos. É forte, hein? Não importa o tamanho da batalha, o tamanho do gigante que se levanta, vamos enfrentar porque o Senhor está conosco. Ele está garantindo aqui, meus irmãos, um só venceu 800. Olha aí, vou repetir. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, vimos que Josebe, Bazebete, o maioral dos valentes de Davi, brandiu a sua lança contra 800 inimigos e os feriu de uma só vez. Forte, hein? Glória a Deus. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1, versículo 9, versículo 10, lemos que Eleasa, um outro valente de Davi, enfrentou sozinho um exército filisteu e lutou contra ele até que lhe cansar a mão. Repetindo, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9, versículo 10, lemos que Eleasa, um outro valente de Davi, enfrentou sozinho um exército filisteu e lutou contra ele até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E o Senhor deu grande livramento ao seu povo. Olha aí que forte, né, meus irmãos? Às vezes o Senhor nos vem uma batalha no nosso caminho e nós tem medo, não enfrenta, né? Porque o gigante é grande, ou a batalha é grande, é difícil, mas aqui o Senhor está nos dando uma garantia. Ele está no controle e Ele está na frente. Então nós podemos combater o inimigo. Glória a Deus, aleluia. Matar o leão. Aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9 até o 11, o rei Asa estava para enfrentar um exército de mil milhão de soldados. Olha aí, de 1 milhão de soldados inimigo. Então chamou ao Senhor dizendo: Senhor, nada para ti é ajudar que o poderoso, que o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Eu vou repetir para os meus irmãos entender. Meus irmãos, eu tenho que repetir, porque o meu coração aqui fica pedindo para repetir, porque o Senhor viu que alguém não entendeu. Em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9 até o 11, o rei Asa estava para enfrentar um exército de 1 milhão de soldados inimigos. Então chamou ao Senhor dizendo: Senhor, nada para ti e ajuda que o poderoso que o dê nenhuma força, que o poderoso dê nenhuma força. Ajuda-nos, pois, o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso
Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor atendeu a Asa e feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Segundo Crônicas, capítulo 14, versículo 12. Olha que forte. O Senhor ajudou, porque ele pediu ajuda. Asa pediu ajuda ao Senhor, um exército de 1 milhão de soldados inimigo. E Deus veio na frente de Asa e venceu os inimigos. Olha que forte. O Senhor está falando conosco, que nós não poderemos temer, meus irmãos. Olha o que está acontecendo aí, na face da terra. Qual que é a nossa arma? Colocar o Deus na frente e nos preparar como soldado, em oração, comunhão, fé, esperança, que nós vamos sair mais do que vencedores. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para a conclusão da palavra. É o resumo. Aleluia. No Salmo 60, versículo 12, Davi afirma em Deus, fazemos proezas. Repetindo, Salmo 60, versículo 12. Davi afirma, em Deus faremos proeza, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, está escrito que maior é o que está em vós do que o que estão no mundo. O rei Ezequias comprovou isso, mesmo diante das ameaças de Senaqueribe, rei da Síria, e saiu vitorioso. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 7, versículo 8. Meus irmãos, entendeu? Que forte! Eu vou ler mais uma vez a conclusão, meus irmãos. No Salmo 60, versículo 12, Davi afirma em Deus fazemos proeza, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Aleluia! E em 1 João, capítulo 4, versículo 4, está escrito que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O rei Ezequias comprovou isso, mesmo diante das ameaças de Senaqueribe, rei da Assíria, e saiu vitorioso. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 7, versículo 8. Até aqui, a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Vitoriosos nós somos. Somos vitoriosos porque o Senhor está no controle de tudo. E o maior, olha que está falando aqui, o maior está conosco. A serva sempre está falando assim. O maior está conosco, não vamos temer quando vier a tempestade, quando vier a aflição, quando vier a tribulação, quando vier as coisas que você olha com o olho carnal e fala, meu Deus, me socorre, eu não vou conseguir. Aí você tem que falar assim, eu vou conseguir, porque o maior está conosco. O maior está conosco, é uma garantia que o Senhor está dando aqui na palavra. Então, o que está acontecendo na face da terra, o que está acontecendo no mundo, não precisa temer. Se você ficar em comunhão com Ele, colocar Ele como seu único suficiente Salvador e obedecer o que está na palavra aqui, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós estiver na videira verdadeira, nós estamos protegidos, Ele está conosco. Glória a Deus, aleluia. Ele não abriu o mar para os escravos do faraó passar? Ele não andou por cima das águas? Ele pode nos segurar na nossa mão e nós passar por cima dessas tribulações que estão vindo aí, pulando onda com Jesus. E aí nós vamos cantar o hino da vitória e fazer o culto de ação de graça, porque somos vitoriosos com Jesus. Aconteceu toda a tribulação na face da terra, mas nós estamos aqui para contar a história, que nós somos mais do que vencedor com Ele, em nome de Jesus. Amém?
Você entendeu a palavra? Em cima desta palavra eu faço um convite a você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você tem um particular com ele. Senhor, eis-me aqui humildemente, todo o meu coração. Eu entendi a palavra. Perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas, minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Salva-me, minha casa e minha família. Continua com ele. Continua com Jesus. Vai meditando de dia e de noite, buscando ele às madrugadas, e você vai ver. Ele vai te dar uma sabedoria tão grande que você vai falar assim, meu Deus, um bem-estar, uma comunhão. Você vai ver que você vai ficar mais desperto, mais vigilante, crendo mais, acreditando mais, porque a palavra dele vai falar com você. E não tem como dar errado se você andar aqui, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. O convite é para você que saiu da presença do Senhor também. Volta, filho, volta, filha. Volta. Eu perdoo o pecado, eu perdoo. Então você pede perdão para o Senhor porque você falhou, porque você pecou, porque você saiu, porque você não entendeu ou você estava dispenso, não compreendeu o porquê, a razão que você saiu da presença do Senhor, mas Ele está aqui te chamando de volta, em nome do Senhor Jesus. Vem enquanto é tempo. O dia de amanhã pode ser tarde demais. Então, volte hoje, perdoa hoje. Peça perdão para o Senhor hoje. Volte para a comunhão com Ele hoje. E Ele tomará de conta dos seus caminhos. Glória a Deus, não esqueça. Chama o Espírito Santo para estar com você. Ele vai estar. Ele vai estar te direcionando em nome do Senhor Jesus. Coloca o Senhor Jesus como seu pastor, seu patrão, seu advogado, seu médico, seu doutor. Ele tem tudo o que nós precisamos nas mãos dele. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Deus abençoe. Deixe o seu like. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Então envie. Se inscreva no canal. Você tem uma intercessora para orar por você todos os dias. Todas as vezes que eu coloco meu joelho no chão. Faço que nem Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. E eu, quando tem tempo, oro até mais. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Está nas minhas orações. Se inscreva no canal. Se inscreva. Vou orar pela sua vida, pela sua parentela, pelos seus propósitos, seu ministério. Não sei o que você está orando aí. Mas o Senhor te vê. E a minha oração vai alcançar o Senhor. E o Senhor vai te alcançar. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.